Pois bem, estamos aqui no estúdio do Tabernáculo da Fé em Goiânia, Deus falando conosco, Deus tratando conosco, falando e dando coisas boas para nós aqui no musical Fé para Vencer. Muito bom dia, irmão Joaquim Rodrigues. Muito bom dia a todos, é uma grata satisfação estarmos aqui com vocês mais uma vez, nesse dia de terça-feira, para levar até vocês algo que possa acrescentar em suas vidas, com esses hinos, com esses testemunhos. E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez no musical Fé para Vencer. Que beleza, irmão Joaquim Rodrigues. Pois bem, então nós teremos daqui a pouco, nas lembranças de todos nós, memória hoje é do nosso saudoso, querido e amigo pastor Aristides Borges. Daqui a pouco. Você quiser mandar seu testemunho e de como você foi alcançado pela mensagem, ou alguém, seu querido, sua família, como foi alcançado para a mensagem através do rádio, manda no telefone do irmão Joaquim Rodrigues, que é 62-99973-3203, ou pelo e-mail destaque@tabernaculodafé.org.br. Vamos repetir? O telefone é 62-99973-3203 ou e-mail destaque@tabernaculodafé.org.br. Bem, pastor Gideão e todos que estão nos ouvindo, hoje os nossos testemunhos, nós temos testemunhos aqui, mas o testemunho de hoje será ao vivo. Mais especial ainda. Mais especial. Hoje a nossa programação é especial, pois temos aqui conosco, em nosso estúdio, um companheiro, amigo, desde o princípio, desde os primeiros dias da mocidade, que militou e milita nesse ministério também, colocou mochila nas costas, andou por esse Brasil aí, pelo norte, levando essa mensagem, batizando o povo desde os primeiros dias desse ministério. Surpresa! Quem é, irmão Joaquim Rodrigues? Bom dia, pastor Wagner Marques. Bom dia, irmão Joaquim Rodrigues, meu amigo de longas datas, como dizia sempre o pastor Juvenal, né? Amigo de longas datas. Aí. E também o pastor Gideão, que está conosco aqui, mais jovem um pouquinho, mas nasceu aqui também. É um prazer imenso a gente estar aqui com o irmão Joaquim Rodrigues, esse evangelista, né? Pregava no rádio. Eu fui com ele no rádio, na Rádio Jornal uma vez. Ele pregou lá uma mensagem muito poderosa, não esqueço não. E agora aqui na Anhanguera, agora na Anhanguera, pregando sempre aí. Então, bom dia, amado ouvinte, os que estão escutando também, é um prazer imenso estar aqui. Viu, pastor Wagner, eu costumo falar assim, que quando vem um representante, um vendedor, um prestador de serviço aqui na igreja, que o irmão Joaquim Rodrigues pega ele para evangelizar, ele sai daqui livre do sangue, porque o irmão Joaquim Rodrigues prega para ele mesmo, viu? Eu sei disso. Bom, é porque Deus abre as portas, né? As pessoas perguntam, querem saber, e eu não me furto de mostrar a mensagem para aqueles que se interessam, e Deus tem dado a oportunidade. A gente tem falado para pessoas até relativamente importantes sobre a mensagem, médicos, diretores, advogados, e enfim, no convívio com eles, eles veem algo diferente, querem saber, e é uma oportunidade que Deus dá para a gente falar da mensagem para essas pessoas. Pois bem, nós estamos então aqui hoje nessa programação especial, e nós queremos fazer um programa hoje. Nós queremos levar até vocês algumas experiências desses amados obreiros evangelistas que no início da obra saíram por aí, por esse Brasil afora, levando a mensagem, batizando o povo no nome do Senhor Jesus Cristo. E os primeiros dias dessa mensagem não foram assim tão fáceis como hoje. Foram dias difíceis, dias
custosos mesmos. Nós tivemos perseguições, dificuldade financeira, dificuldade de transporte, e eu sempre digo que hoje, nos encontros, vocês que veem pela internet aqui a apresentação dos pastores nos encontros, e depois ou pelo DVD, não tem noção que nem sempre foi assim, né? Não sabem o que eles passaram, o que eles sofreram, as suas dificuldades, para hoje estarem aqui nesse companheirismo se apresentando. Mas, pastor Wagner, nós temos recebido vários testemunhos, as pessoas estão passando as suas mensagens agradecidas. Então, como é o caso aqui da irmã Eliette, em Palmas, Tocantins. Ela diz: a coisa boa, irmão Joaquim, é uma bênção essas histórias contadas por vocês. E Deus tem me encorajado muito. Depois que comecei a ouvir esse programa, eu amo de coração cada etapa dessa promoção, dessa participação. Deus continue abençoando a todos. Essa programação dia após dia com Jesus. Ela tem acompanhado. Irmã Elisete, em Palmas, no Tocantins. Então, nós temos recebido várias mensagens, né, de pessoas que, ao ouvir esses testemunhos, não é que vai... É uma coisa que... Mas encoraja, né, pastor Wagner? Verdade. Encoraja, dá ânimo e leva a pessoa a refletir, sabendo que, para que dê mais valor, porque essa mensagem, ela não chegou até nós e nem a todos os eleitos aqui do Brasil, eu digo sempre, embrulhado em papel celofane, né? Aquele papel de presente, mas teve sangue, suor, sofrimento, e isso valoriza o nosso trabalho aqui. Não é nos considerarmos coitadinhos da mensagem, não, quero que todos entendam, mas são testemunhos que dignificam, glorificam a Deus, e sabendo que as pessoas que estão longe, as pessoas que foram assistidas e permanecem firmes até hoje por esses longos 40 e tantos anos de mensagem, então é uma bênção, certo? Por quê? Porque valorizaram esse trabalho de todos aqueles que iniciaram essa semeadura da mensagem no Brasil. Pastor Wagner Marques, conta para nós um pouquinho como é que o senhor chegou a esse ministério. Irmão Joaquim, nós antes pertencíamos a uma denominação aqui em Goiânia. Nós viemos para Goiânia em 65. 66 eu fui batizado nessa denominação. Eu, meu pai, minhas irmãs. Mas depois a gente foi conhecendo, né? Conhecer essa obra aqui, esse trabalho aqui, através do rádio também, né? A gente ouviu o pastor Joaquim pregando naquele tempo na Rádio Jornal. Hoje, Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes 820, Universo Curitiba, essas emissoras. E a gente via alguma coisa diferente, a gente não via isso lá. E então a gente começou a frequentar o tabernáculo. Eu lembro do irmão Sebastião Candini, do povo do Candini, essa família, era de lá. E o irmão Candini falava: vamos lá no tabernáculo, sempre convidava a gente. A gente vinha de bicicleta, saía lá do Jardim América e assistia os cultos. E quando a gente assistia um culto ali no tabernáculo, na Avenida Goiás, em frente à Madeireira São Jorge, né? Irmão, mas que coisa, a gente voltava para a igreja lá e queria colocar aquilo lá. Levar aquele avivamento. Isso ainda antes da mensagem. Antes da mensagem. Isso aí era do Jardim América, Jardim até América, na Avenida Goiás, Goiás, centro, de bicicleta. De bicicleta. Mas isso, o irmão, naquela época era um rapazinho? Era um jovem. 18 anos, por aí. Por aí, né? 65, eu sou de 49. Era um jovem, né? Então, chegava lá e aquela alegria, aquele fogo, aquele poder, né? Porque a gente saía do tabernáculo quase voando, né? E a gente não saía com os pés parece no chão, não. E o pastor chamava a gente e falava: mas... Qual pastor? Era o pastor naquele tempo lá da igreja. Pastor Joaquim Gonçalves. O que pregava era o pastor Joaquim Gonçalves.
E o pastor lá da denominação chamava a gente, falava, você está querendo pôr o tabernáculo aqui dentro? Aí ele não aceitava aquilo, né? E o certo irmão Joaquim, é que a gente não conseguiu levar o tabernáculo para lá, mas a gente teve que ir para o tabernáculo, né? Fomos, e isso lá para 70, por aí, encontramos ali essa mocidade, né? Que tanto de jovem, que coisa maravilhosa. E o irmão tempo participou ativamente de todo aquele trabalho da mocidade dos anos 70, 71. E o irmão foi um dos que participou, né, conosco ali, batalhamos, pregando em praças públicas, na feira, nas feiras, no zoológico, nas favelas, nos bairros. Sempre o irmão esteve muito presente nesses trabalhos. Certo. Lembro que a gente ia no Horto, né? Colônia Santa Marta, nas praças. E aquilo ali era uma coisa tremenda, né? Os jovens, as moças também participavam naquele tempo. E a gente ia cedo nos domingos, né? Já saía cedinho, já ia para as feiras, ia pregar, depois ia para o culto, chegava na igreja, entrava aquele grupo de jovens cantando, batendo caixa, tarol. Aquilo ali mexia mesmo, não tinha jeito, né? E assistia o culto, participava da manhã da bênção, depois voltava para casa, almoçava, voltava para a igreja, ficava o dia inteiro na igreja, emendava com a noite, e era aquela coisa maravilhosa, né? E aí, quando foi em novembro de 1971, nós recebemos a mensagem. E como foi a experiência do irmão ao receber a mensagem, ao tomar conhecimento da mensagem? Foi uma coisa tremenda, né, irmão Joaquim? O batismo, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, o profeta, a ordem da igreja, uma coisa tremenda. Os obreiros reuniram na chácara, né, e nessa ocasião ainda não tinha sido chamado, né? Mas quando a gente chegava na igreja, logo no início ali, a gente já notou a diferença. Até na ordem, né? Mudou tudo. A igreja recebeu assim uma experiência tremenda, né? O irmão tem acompanhado a nossa programação e o irmão observou, e eu creio que o irmão estava naquele batismo da chácara da saudosa irmã Nadir no dia 3 de outubro de 1971, quando na oportunidade houve aquela profecia. O irmão estava naquele batismo. Estava debaixo da mangueira lá. Isso, aquele foi um batismo no dia 3 de outubro de 71. E no dia 8 de outubro, o pastor Joaquim Gonçalves já tinha tomado conhecimento, já tinha recebido a mensagem. Então, foi uma coisa imediata e aí a coisa começou. Aquilo ali foi uma coisa que veio mesmo, né? Mas Deus, irmão Joaquim, eu via que Deus já estava preparando tudo para trazer essa mensagem. Ali, porque é como a Bíblia fala, né? Aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará. Deus já estava preparando Goiânia, Centro-Oeste, coração do Brasil, para receber essa tremenda mensagem. Como o pastor Joaquim mesmo, a gente lembra que ele falava, teve visões, vindo de fora para cá, né? A gente estava lá, a gente assistiu. Eu relatei isso, é algo que permanece na minha mente. Eu sou testemunha ocular. Foi um dia de quarta-feira, nós estávamos orando, e isso foi no ano de 71, uma quarta-feira, choveu naquela noite, nós estávamos numa reunião de oração, e ao terminar a reunião, o pastor Joaquim Gonçalves levantou no púlpito, no primeiro salãozinho lá da Avenida Goiás, tinha umas 60, 80 pessoas naquela noite. Ele levantou do púlpito e disse para a igreja: irmãos, Deus me revelou que está vindo uma obra dos Estados Unidos, no mesmo espírito em que nós estamos, nós dávamos as mãos. Eu não sei o que é, mas os irmãos orem. Então, antes mesmo de ele tomar conhecimento da mensagem propriamente dita, nós somos testemunhas de que o ministério do pastor Joaquim Gonçalves, esse ministério, já tinha o espírito da mensagem. Porque quantas vezes em escola dominical eu ouvi o pastor Joaquim dizer para nós, pregando na escola dominical, que
a igreja teria que voltar a viver os dias dos apóstolos, voltar a viver os dias da igreja primitiva, comermos juntos, não termos nenhum necessitado na igreja, enfim, e a mensagem, viver a mensagem, a fé de Jesus Cristo dos primeiros dias. Então, era o espírito da mensagem, já estava em nós, e o espírito clamava. O senhor se lembra aquele período de oração 24 horas, e qual era a oração que o espírito moveu no coração da igreja? Senhor, manda a sua palavra. Ora, parecia até uma coisa incoerente, porque como igreja de movimento, não tinha uma igreja mais avivada daqueles dias do que o Tabernáculo da Fé. Aquele trabalho, a mocidade, enfim, programas de rádio, curas, libertações, tinha abalado, tinha mexido com Goiânia. E a mensagem, a pregação, era uma pregação diferenciada das denominações, a doutrina, os ensinamentos, era tudo em cima da palavra. Verdade. Mas o Espírito estava clamando. É aquela oração que não é o homem, não é a mente que ora, é o clamor do Espírito. Senhor, manda a sua palavra. E ele mandou realmente. Ele tinha o propósito, né? A predestinação e a eleição para mandar mesmo para todos os eleitos e daqui espalhar para todo o Brasil e até fora do Brasil essa palavra. É verdade, irmão Joaquim. Deus operava de uma maneira tremenda ali no tabernáculo. Eu lembro como que aqueles cultos, né, cura divina, libertação de pessoas oprimidas, e aquele poder tremendo, a sabedoria, a direção, o pulso, tudo. Mas tinha um clamor, né, por algo. Uma sede. É uma sede por algo melhor, porque a gente tinha os sinais. Mas é como o profeta fala, sinais é como uma placa. Os sinais estão indicando para algo. Por exemplo, se você vê um sinal ali na rodovia, uma placa, ela está apontando para algo, está falando sobre algo, cuidado, curva, ou não ultrapasse e tal. Os sinais, a cura, tudo que Deus realizava, aquele poder tremendo, pastor Joaquim Gonçalves punha a mão na cabeça da pessoa, caía, né? Aquele movimento, aquela coisa, e cura e libertação, mas Deus tinha algo maior e era aquele clamor que estava dentro do nosso coração. Prova tanto desse clamor, não sei se o irmão chegou a presenciar, o pastor Joaquim Gonçalves clamava, mesmo ali com aquela multidão, aquele clamor no seu coração, e às vezes ele chegou a falar conosco ali, os evangelistas que o ajudavam na época ali do púlpito, ele orava a Deus, Senhor, o que o Senhor tem a mais para esse povo? O que o Senhor tem para esse povo? Porque ele já tinha revelação que movimento só de cura divina não seguraria esse povo. E isso foi verdade, porque já são quase 50 anos e as pessoas continuam firmes até hoje. E eu perguntaria, qual o movimento de cura, de prosperidade que segura um povo por quase 50 anos firmes, congregando no mesmo lugar continuamente? Então tem que ser Deus, porque se não for Deus, não acontece nada. Se for movimento apenas de homem, isso não satisfaz e não seguraria, não traria esse regozijo, mesmo com todo o sofrimento, com todo o trabalho, dificuldades, já teriam desistido. Mas, graças a Deus, é Deus que nos segurou. É verdade, irmão Joaquim. Isso aí a gente sabe, no plano de Deus, tinha que haver algo maior, algo melhor. É aquilo que o irmão Brana diz na mensagem, um manto usado. Aquilo que Eliseu pediu para Elias. Ele precisava, para continuar no ministério, para substituir Elias, estar no lugar de Elias, de algo maior. Por que ele pediu porção dobrada do Espírito que estava em Elias? E o profeta diz que nós precisamos de algo melhor do que o mundo tem, do que as denominações têm. Foi o que Deus mandou para nós, para segurar essa mocidade, este povo, nesse tempo, nessa era. Tinha que ser algo melhor. E Deus mandou. E é por isso que a gente vê o que está acontecendo até os dias de hoje. E essa mensagem está aí desde 71, começou, né, veio. Nós estamos em 2016
Este povo está aí, está firme. Qualquer irmão desse melhorzinho que procurar ele, você não consegue jamais tirar do coração dessa pessoa isso que foi plantado. Porque isso é obra de Deus, foi Deus operando isso aí. Muito bem, pastor Wagner, nós vamos ouvir um hino com a irmã Neidila. Eu quero oferecer esse hino a todos que estão nos ouvindo. E logo após, aí nós vamos falar sobre o ministério, as viagens, e será uma bênção. Fica aí, O Amor é Tudo, com a irmã Neidila. Não adianta pôr o teu corpo a queimar se não tiver amor. Isto não adiantará. Mas se quiseres amar Jesus, tens que amar o teu irmão de coração. Mas se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor todo perdoa, pois crê na vida eterna. Mas se quiseres amar a Jesus, tens que amar o teu irmão de coração. Mas se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar, a quem nunca soube amar. Musical Fé para Vencer nesta manhã muito especial. Aqui do estúdio do Tabernáculo da Fé, com presença do irmão Joaquim Rodrigues e do pastor Wagner Marques, lá de Iumas e de Piracanjuba, Goiás, contando a respeito dos seus primeiros passos na mensagem, dos seus sofrimentos e lutas. E vamos continuar, irmão Joaquim Rodrigues, pastor Wagner. Bom, ouvintes, pastor Wagner Marques, o pastor Gideão, ontem, naquele testemunho da irmã Cizinha, esposa do pastor Vicente Furtado, lá de Três Corações, relatando a respeito do pastor Iraci, da assistência que ele dava, isso me comoveu muito, porque a gente às vezes nem tem noção, nem se lembra como é que essa mensagem chegou, como era tão difícil, né, chegar às pessoas. E ela ajudava, ela disse que o pastor Iraci chegava aqui em casa com os pés todos vermelhos, inchados. Muitas vezes tinha que lavar os pés com salmoura, que é água com sal. E o pastor Febrônio é outro que chegava a pé com mochila nas costas. E eles andavam por quilômetros e quilômetros. E o senhor pastor Wagner Marques
também fez parte, teve o privilégio de levar com mochila nas costas a palavra, batizar as pessoas e arrebanhar nos primeiros dias dessa mensagem. Conta para nós um pouquinho do seu ministério. O início, eu penso assim, o homem do campo entende muito bem esse homem lá da roça, da fazenda. Uns tempos atrás, eles faziam a derrubada de primeiro do mato. Tinha uma mata, né? Mas primeiro tinha que fazer a roçada, para depois derrubar o mato para plantar, fazer a plantação. Então o início foi aquilo ali, foi uma derrubada, né? A coisa era mata virgem. Para entrar em certos lugares, a gente naquele tempo não tinha carro, ia de ônibus e viajava, por exemplo, na Transamazônica. Quem conhece a Transamazônica sabe que quando chove ali... Transamazônica no estado do Pará. Do Pará. Marabá, a gente viajava quando ia em Marabá. Ali só tinha uma família, irmão Francisco, morava em Marabá. A gente dava assistência para ele, passava em Imperatriz, depois Marabá. Aí ia para Altamira, isso tudo era chão, não tinha asfalto não. Mas no início, logo em 1972, o irmão já foi indicado ao ministério e começou já a dar assistência por aqui em Goiás. A primeira cidade que eu fui da assistência é Anicuns. Tinha um grupinho de irmãos lá. Esse tempo lá, o pastor Ivaldo era menino, morava lá, o pai dele, irmão Nivaldo, saudoso irmão Nivaldo, pai do pastor Ivaldo, irmã Maria, que é a mãe do pastor Ivaldo, eles moravam Firmina. lá. Maria Firmina morava lá, eu dei assistência. E ainda está conosco, congregando aqui em E ele era diácono lá, o pai do pastor Ivaldo. Pastor Ivaldo era um menino, né? Criança, pequeno. Então, só quem viu, hoje é como o irmão estava a ver, né? O pastor com a pastinha, o terno, gravata, pensar é muito fácil. Mas os primeiros passos, quando a gente saiu aqui de Goiânia, com a igreja cheia, lotada, muita gente, para o interior, uma igrejinha pequena, só eu e minha esposa sabe os primeiros anos lá, a irmã Adna, né? Sua esposa é a irmã Adna, né? Adna Lemes, companheira fiel aí, companheira nesses 40 e tantos anos de casados. 43 anos de casado. Em 73 que eu casei, né? Em junho de 73, 27 de junho de 1973. Naquela época casou muita gente, né? Inclusive eu, né? Em dezembro. O Joaquim Rodrigues, lembro do seu casamento, rapaz, estava lá. Aliás, eu estou aqui com um monóculo que é do casamento do irmão Joaquim Rodrigues. Eu não vou dar ele pro irmão Joaquim Rodrigues, não. Essa história, eu quero ver. Conforme, se o senhor permitir, a gente vai contar no final do mês, no final da programação aqui da Rádio Anhanguera. Eu vou contar que o pai do pastor Gideão Marinho, o irmão Felipe Marinho, foi fotógrafo do meu casamento. Um dos fotógrafos do meu casamento. E ele está aqui com monóculo. A maioria dos jovens nem sabe o que é um monóculo, mas é uma foto tirada em 1973. O pai dele. Irmão Joaquim Rodrigues ainda tinha cabelo. Casamento, e irmã Rosinha, Joaquim. bem novinha. Correto, eu lembro do irmão Joaquim aí, ele era... Então vamos lá, vamos continuar. Então, vamos continuar. Em Anicuns, nós fomos morar em Anicuns, um barracãozinho de 2 cômodos. E a minha noiva, minha esposa, não tinha ido lá antes, não. Quando ela já foi para morar casada. Casou e já chegou, um barracãozinho de 2 cômodos. Naquele tempo não tinha esse conforto de água encanada. Eu sei disso, irmão, Era cisterna, sari, puxar o balde na corda, na corda, e não tinha as facilidades, não. E nos primeiros dias não foi fácil, irmão Joaquim. A igreja de Goiânia sempre ajudou, desde o início, quando eu fui enviado. Então dá a relação para nós aí de todas as cidades que o irmão já pastoreou e deu assistência. Goiás, né? Goiás é a antiga capital de Goiás, Mozarlândia, Faina, Fazenda Pinheiro, Fazenda Veredão, Governador Leonino, Crixás, Itaberaí, Inhumas, Itaúsu, Arraias, Mambaí, Cromínia, Pontalina, Goiatuba, Edealina, Edéia, Piracanjuba, Cristianópolis, Fazenda Jacaré, Arraias, Mambaí, Amendoizeiro, Nova Roma, Imperatriz no Maranhão, Balsas no Maranhão,
Teresina, no Piauí, Paragominas, no Pará, Marabá, no Pará, Altamira, quilômetro 105, Anicuns, Nazário, Palmeiras e Indiara. Bom, a lista é grande, né, pastor Wagner? Talvez seja um dos maiores números de igrejas que um pastor tenha dado assistência. E aí o irmão pastoreou, passou, deixou esse testemunho. Tem irmãos hoje nessas localidades que o senhor pastoreou, certamente está nos ouvindo. Nós temos ouvintes aqui onde o irmão hoje atualmente é o pastor, em Umas, Goiás, estão nos ouvindo também. Em Umas está lá irmão Edmar, irmã Márcia, que é obreiro do pastor Wagner. Abraço. Irmã Berbênia, mais o irmão, seu esposo, lá em Brasa Brantes. O irmão Gessé com a família está em Umas também. E ainda em Umas, a irmã Sunamita está dizendo que é um privilégio ter o meu amado pastor aí no estúdio. Então Deus abençoe a irmã Sunamita, a irmã Odete, o irmão Antônio. E a irmã Ilma, o irmão Sérgio lá de Campestre de Goiás. Estão dizendo aqui, ó, foi o pastor Wagner Marques que fez meu casamento. Eu lembro do casamento lá em Campestre, lembro desse casamento, esqueci não. Muito bem, pastor Wagner, então vamos agora falar das viagens, da mochila nas costas, da parte missionária dos primeiros dias e depois relataremos alguns fatos importantes, marcantes na vida de todos nós que saímos nessas missões a batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmão Joaquim, quando eu comecei a dar assistência lá no Pará, foi quando o pastor José Alves teve problema com a esposa de saúde, então eu comecei a dar assistência lá no lugar dele. Então as viagens eram longas, o tempo demorava, a gente ia de ônibus, não tinha carro próprio, né? Então ficava lá no Pará mais ou menos, fiquei até 45 dias. Quando chegava aqui os meninos já estavam grandes, né? Já estavam com barba. Saiu, deixou o neném engatinhando. Chegar aqui quando chegava já estava correndo. Já estava correndo. E muitas vezes tudo no hospital internado. Chegava em casa e falava assim, cadê a mulher? A vizinha falava, olha, tá os 3 meninos, naquela época tinha 3, tudo internado. E a mulher lá no hospital. Então, irmãos, a gente... O irmão colocou mochila nas costas também. Mochila, levava redinha, porque para lá não cama, essas coisas lá eram ranchinhos, só chegava, era coberto. Tinha que levar a sua própria rede, porque não tinha cama. Não tinha cama. Então, o pessoal armava a rede ali, dormia e a gente... O irmão tem assim um fato assim para contar para nós assim dessas suas experiências de viagem importante, assim, algo que aconteceu assim. Tem um de livramento, né, irmão Joaquim? Tem de livramento. E uma certa vez estava em Marabá e era para a gente tomar o ônibus, viajar de Marabá para Altamira à tarde. Mas eu não consegui tomar este ônibus, né, pegar este ônibus. Nós saímos fazendo as visitas e quando eu olhei no relógio já tinha passado a hora. E Marabá naquele tempo era uma cidade de garimpo, muita gente, garimpeiro, e a cidade ficava superlotada de garimpeiro, e aqueles hotéis que a gente ficava hospedado era coisa terrível, né? E eu fiquei muito assim, achando aquilo difícil, ter que pousar de novo em Marabá, era difícil. Mas era Deus já me livrando de um acidente. Se eu fosse naquele ônibus, naquele dia, aquele ônibus em determinado lugar na estrada, aqui chovendo demais, a estrada muito perigosa, e aquele ônibus caiu num barranco e muitas pessoas que estavam dentro daquele ônibus fraturou perna, braço, mulher gestante chegou a dar à luz dentro do ônibus. Pois eu entendi por que Deus não me deixou ir naquele ônibus. Eu fiquei contrariado, muito contrariado, porque a gente não entende, a gente é finito, né? Não entende as coisas. Então, livramento, e depois a gente pôde entender como que a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem, o nosso bem. E muitas coisas a gente não entende, né? E também de ver aquela igreja, irmão Joaquim, naquele tempo, aqueles irmãos lá no quilômetro 105, lá no meio da mata, era uma igreja onde o irmão pastor Cícero morava, ele era diácono nesse tempo.
pastor Francisco das Chagas, era também um evangelista, tudo morava ali. Uma igrejinha no meio da mata, na Transamazônica, e quando chovia, dava aquele pé d'água, caía a chuva, a pote que eles falam, né? Caía a chuva, mas era chuva mesmo, era pé d'água, e a gente pensava assim, não vem ninguém na igreja hoje. A igreja hoje só vai ser eu e esses irmãos aqui, irmão Cício, pastor Cício, irmão Joaquim, quando a gente só via chegando gente, debaixo daquele chuva, e ia enchendo a igrejinha, Só a família do irmão Oswaldo, não sei, daquela irmã Leonora, mãe do pastor Davi Plens, era ela, o marido e 16 filhos. Santo Pai. Quando ele chegar, a igreja enchia a igreja. A gente vê a fé daquele povo. Eles moravam, irmão, que se chamava travessão, aqui naquelas estradinhas, dentro da mata, mas podia estar caindo pé d'água mesmo. O povo não deixava de congregar, de assistir os cultos, as reuniões. Hoje, às vezes, a gente toma o carro, entra no carro na garagem da gente e estaciona aqui dentro da garagem da igreja. Não desce nem para abrir o portão, porque tudo controle remoto. Mas a gente tem relatos que famílias inteiras andavam até 20 quilômetros a pé, o marido, a esposa e os filhos, para assistir um culto, e depois retornava outros 20 quilômetros para sua residência, a pé, no meio da mata, no escuro, mas nada disso era dificuldade para eles, pois era uma alegria tão grande, porque eles estavam se alimentando de um alimento espiritual, dos céus, o maná dos céus. Isso é muito importante. Pastor Wagner Marques, por exemplo, um fato aqui que nós temos conhecimento, que aconteceu com o nosso amado e saudoso pastor Iraci Pedro Antônio. Nós temos lido testemunho durante todos esses dias, e quase todos os testemunhos mencionam o nome do pastor Iraci Pedro Antônio. E eu creio que a sua família é orgulhosa de ter tido um pai como o pastor Iraci, que batalhou, deu a sua vida por essa mensagem e deixou uma igreja, deixou uma família, e todos sentem felizes por ter tido o pastor Iraci como pai e como esposo. O pastor Iraci, certa vez, andou muito a pé, inclusive no Mato Grosso. Ele caminhou uns 20 quilômetros, irmão. Pense bem o que é 20 quilômetros. Para os irmãos terem uma ideia, é mais do que daqui a Trindade. É mais de 20 quilômetros. Para batizar uma irmã. Mas o marido dela estava contra a mensagem. E após ele batizar, ele chegou certamente já escuro, de tardezinha, ele batizou a irmã, mas como o marido era contra a mensagem, ele não permitiu, não lhe deu hospedagem. E ele teve que retornar os 20 quilômetros a pé novamente no mesmo dia. Os seus pés ficaram inchados, que no outro dia ele nem conseguia andar. Ora, isso, e eu creio que ele não reclamou, isso para ele não foi dificuldade, ele estava imbuído dessa mensagem, e tantos outros pastores também, obreiros, passaram por dificuldades no início dos seus ministérios. Mas Deus tem honrado, tem abençoado, estão firmes até hoje. Como esse testemunho lá da irmã Cizinha, esposa do pastor Vicente Furtado, que ele fazia esse longo percurso a pé, e quando os pés dele chegavam, estava inchado, tinha que fazer aquele banho de salmoura, mas tudo era para a glória de Deus. Isso não foi em vão, graças a Deus, né, pastor Wagner? É verdade, isso é tremendo. E a gente pensa também, irmão Joaquim, lembra, nos irmãos também, naqueles que aceitaram a mensagem, o sofrimento deles também, porque quando o esposo não aceitava, a irmã sofria muito. Nós já relatamos aqui que moças foram batizadas e estava na cama ajoelhada, orando para dormir. Eu ouvia. O pai chegava e agredia, batia mesmo fisicamente, brutalmente,
irmãs, esposas que apanharam mesmo dos seus maridos para negar a fé dessa mensagem, filhos que foram excluídos da família, foram deserdados, foram perseguidos, mas nada, como nos dias dos apóstolos, nada faziam eles voltarem atrás. Certo, pastor Wagner? Certo. Nós temos também um relato aqui muito comovente do pastor Febrônio Rodrigues Neto, Pastor na Febrônio. época, evangelista Rodrigues Neto. Ele relata que nós éramos chamados meninos do Joaquim. Meninos do pastor Joaquim. Meninos do Joaquim. Joaquim, Eles falavam nas denominações. Mas foi com esses meninos do Joaquim que mais caminhou o Brasil afora. Fez todo o norte, o evangelista, na época, o irmão Febrônio Rodrigues Neto, fez todo o norte, nordeste, noroeste, e só depois de longas e sofridas caminhadas ele partiu para o sul, onde permanece até hoje. Ele, uma certa vez, estando no Maranhão, ele escreveu uma cartinha para a irmã Martemes, e muito comovente. O resumo dessa cartinha dizia assim: certa vez, estando no Maranhão, ele escreveu à irmã Martemes: já é tarde e ainda hoje não comi nada. Minhas costas doem muito e estão machucadas pelo peso da mochila e ainda me falta muito para chegar onde devo chegar. Orem por mim. Isso me emociona muito, pastor Wagner. É tremendo. Porque foi o início, foi a semente sendo levada. A história não pode apagar nada do que esses valorosos companheiros fizeram ao longo de toda a jornada. Isso é verdade. Só quem passou por isso sabe, para receber o alimento lá. Então isso é muito gratificante. Os irmãos que receberam a visita desses obreiros, eu tenho certeza que são gratos pelo esforço de cada um, pelo esforço desse ministério, pelo esforço do pastor Joaquim Gonçalves, que não mediu esforços, não se apegou às bens materiais, ele se desprendeu do tudo e tudo ele dedicou, jogou na obra para que essa mensagem chegasse aonde deveria chegar. Eu me lembro que em 1972, quando logo nos primeiros dias de 1972, nós começamos a imprimir as mensagens. E aí o pastor Joaquim pregava muitas mensagens poderosas naquela época. E nós achamos que vamos imprimir também mensagens do pastor Joaquim Gonçalves. Quando nós imprimimos a primeira mensagem e estávamos imprimindo a segunda mensagem, o pastor Joaquim Gonçalves chegou lá e disse: pare. O anjo, em 1933, lá no Rio Ohio, naquele dia, ele diz que a mensagem de William Branham é que será a precursora da segunda vinda de Jesus, não a mensagem de Joaquim Gonçalves. E nós somos testemunhos vivos, né, pastor Wagner? Verdade. Que ele não mediu esforços, programas de rádio, literatura, missões, até hoje missões na África ainda, e tudo para levar essa mensagem. Isso é verdade. A gente é testemunha dessas coisas, né? Pastor Joaquim Gonçalves, ele renunciou muita coisa, né, irmão Joaquim? Renunciou tudo, pastor Wagner. Tudo para dedicar. Fama, ver aquela a fama, dinheiro, prosperidade, nome, tudo. A igreja aqui, naquele tempo, se continuasse naquele ritmo, irmão Joaquim, não tinha essas grandes denominações, seria maior do que essa televisão, obra. Temos certeza. Rádio, tava tudo sob o domínio. A gente via que tinha potencial, né, irmão? Tinha, mas ele deixou tudo. Parece que foi uma loucura, um paradoxo, né? Deixar tudo aquilo ali para dizer assim: se todos me deixar, me abandonar, eu volto lá para a Rua Porta 4, do Mercado. Porta do Mercado, onde eu comecei. Certa vez, o pastor Wagner, o pastor Jonas contou isso aqui, mas nós vamos relembrar. Certa vez, como ele não tinha dinheiro para pagar uma pensão aí para o Mato Grosso, coisas difíceis, dificuldade financeira, tinha que andar a pé, e ele não tinha dinheiro para pagar a pensão, irmão. Ele passou a noite num banco da praça,
e o seu cobertor foi jornais que ele apanhou para tentar cobrir, para livrar-se do frio à noite, né? Então ele dormiu em banco de praça, cobrindo com jornais para continuar sua caminhada no dia seguinte. Eram difíceis e não tínhamos as facilidades de transporte e mesmo financeiras que nós temos hoje. E também aconteceu que depois de casado, o pastor Jonas Pimentel, continuando sua missão evangelística, de não ter nada para comer em casa, irmão. Levantar dia de manhã e não ter nada para comer. Isso já aconteceu. E o que fazer, né? E chegaram os irmãos para serem batizados. Mas Deus providenciou, tocou no coração daqueles irmãos e que eles chegaram lá com mantimentos. Foi a salvação do pastor Jonas, da irmã Janaí, daquela família, né? Mais uma vez um milagre aconteceu, né? Que os irmãos trouxeram os próprios alimentos, então eles puderam fazer ali a comida daquele dia para aqueles irmãos. Nós vamos ouvir mais um hino rapidamente e depois vamos continuar mais. Os Heróis, conjunto cantando para nós. Isso realmente fala dos heróis de Deus. Nas armas pegai, Estamos aqui no estúdio do Tabernáculo da Fé, em Goiânia, transformando a sua manhã em uma manhã abençoada. O irmão Mário Gomes, obreiro evangelista irmão Mário Gomes, lá em Nerópolis, também está lembrando que o senhor pastor Wagner Marques casou ele com a irmã Débora, 94. E irmão Adaías Ribeiro, que está lá em Boa Esperança, filho do pastor Pedro Ribeiro, está dizendo: pastor Wagner Marques me casou, batizou a minha esposa, dedicou a minha esposa e fez o casamento dos pais da minha esposa num curral. Fala aí, pastor Wagner. Verdade, irmão Adaías. Eu fiz o casamento do seu sogro, irmão Elias, dentro de um curral, numa fazenda. Fiz 2 casamentos no curral, esse do seu sogro e dos irmãos lá de Cromínia, também dentro do curral. Foi uma bênção este casamento. Um abraço, irmão Adaías, mas a sua esposa. E aí, pastor Wagner Marques, qual um testemunho que o irmão tem para
nos contar? Irmão Joaquim, os obreiros passaram muitas dificuldades, mas os irmãos também. Eu lembro de uma irmã, que é a mãe do irmão Livar, diácono aqui, casou com a irmã Raquel. Livar Vieira. Ela chamava Maria do Virgem. Ela era batizada na mensagem e tinha uma porção de filhos pequenos. E o esposo era também contra demais, perseguia demais. E ela chegava do culto e ele não deixava ela entrar para dentro de casa, fechava a porta, ela tinha que dormir no mato lá, em um dos lugares. E então um dia ele saiu lá de Nazário e foi a Anicuns. O sogro dele morava em Anicuns, chamava João Carioca, e a mulher chamava Geralda, irmã Geralda. Ele foi para reclamar para o sogro lá e falar da filha, que estava aquela dificuldade, para o irmão João, né? Ele pensava que o irmão João ainda estava fora da mensagem, né? Ele chegou e foi falar para o sogro, né? Me ajudar, porque isso me ajuda. Sua filha agora é crente, só tá é igreja, é culto todo dia. É mensagem. É mensagem, não sai da igreja. E o velho, ele não sabia, o velho tinha sido batizado, eu batizei ele. Batizei ele, é a sogra dele, mas ele não sabia. Aí o irmão João Carioca falou: irmão, mas que conselho que eu te dou agora? Eu também batizei. O conselho que eu te dou é que você também batize nessa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acabar esse problema. Aí você vai com ela para a igreja, volta e acaba esse problema. Tá facinho de solucionar esse problema. Aí todo mundo, todo mundo ficamos batizados na mensagem. Não vai ter mais, não vai ter mais problema agora, porque todo mundo vai ficar batizado na mensagem. Eu, minha esposa, minha filha e o meu genro. Meu genro. Aí soluciona facilmente. Então estava lembrando desse testemunho. Nós estamos contando esse testemunho, mas esse testemunho não são apenas nossos. Eu creio que de todos os outros pastores, muitos pastores, ou de todos os pastores também, esse testemunho são de vocês. Vocês também passaram por isso para levar essa mensagem e estar firmes até hoje. O irmão Nestor, lá em Cristianópolis, está falando aqui de quando o senhor derrubou um carro dentro de um mata-burro. Conta aí, pastor Wagner. Nós fomos levar uma irmã após o culto, que as irmãs moram na fazenda. Essa irmã ainda mora lá em Cristianópolis, chama irmã Adaildes, e ela morava numa fazenda. Terminou o culto: ô pastor, me leve em casa. E era numa fazenda, e nós fomos levar essa irmã. Estava o irmão Nestor e a irmã, essa irmã, e chegamos no mataburro, e o mataburro estava com as tábuas meio podres já, né? E o carro caiu lá dentro do mataburro. Falei: agora, irmão Nestor, só nós aqui. Aí ele desceu numa fazenda e vieram as pessoas, né, lá da fazenda, mas estava tudo bêbados, os 3 pessoas, e vieram, né, animado, e não, nós vamos tirar esse carro daí agora. E pegaram no carro ali, ajudaram e tirou nós de lá. Então a gente, tem hora que eu já até falei isso aqui numa mensagem aqui em Goiânia: uma pessoa bêbada, Deus pode usar ele para te ajudar, né? Deus tem caminhos que a gente não conhece, né? Então, esse caso que o irmão Nestor está lembrando aí foi quando o meu carro caiu dentro do mataburro. Estes homens embriagados, bêbados, mas foi lá e nos tirou desse Amém. O pastor Joaquim já contou uma história dessa, que 2 bêbados o resgatou, o salvou no Rio Araguaia, quando a embarcação que ele estava estragou, e lá vem os 2 bêbados, né? E o salvou daquela situação. A gente hoje, vamos contar aqui, eu vou relatar um caso aqui. Hoje é pitoresco, é engraçado, mas para quem viveu não tinha nada de engraçado, correto? E eu vou chamar a atenção aí dos irmãos aí de São Paulo. É pitoresco, né? Teve aqui um pastor aqui no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Nos primeiros dias, nos primeiros momentos da mensagem, conforme nós estamos dizendo, a situação era difícil, principalmente a situação financeira. Era muito difícil, porque era no início, pouquinha gente, e mal dava para comer. Mas ele precisava de um transportezinho. E ele, com muita dificuldade, apesar de ser mecânico, ele comprou um Jeep Candango. O Jeep Candango era um Jeep daqueles mais baratinho, mais fraquinho. Ave Maguete. Jeep Candango.
Mas a coisa era tão difícil, esse jipe estragava em cada esquina, e ele empurrava, a mulher empurrava, e a irmã empurrava, e consertava, e ali vai, e andando, e tinha dia que ele nem tinha dinheiro para botar gasolina nesse carro. Segundo ela, eles andavam com a garrafa dentro do carro, porque quando acabava a gasolina, mal dava para comprar 1 litro de gasolina. E ele um dia desesperado, é uma cidade muito montanhosa aqui em Goiás, ele chegou na beira de um precipício e falou para a esposa: desce, esposa. Ela falou: o que você vai fazer? Desceu, perguntou: e o que você vai fazer? Eu falou: vou empurrar esse jipe nesse despejadeiro, porque aí eu fico livre desse jipe. Aí ela implorou para ele: não faz isso, não faz isso, querido. O senhor não contou quem foi que fez isso? Ele serve para nós andar, para nós levar na igreja. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Tenha paciência. Deus vai abençoar, as coisas vão melhorar e vai ser resolvido. Não faz isso não. Aí ele pensou e deu ouvidos à esposa, né? E esse companheiro, nós estamos falando do pastor Adil de Souza Sena. Mecânico. Ei, Jipim Candangue, hein, pastor Adil e irmã Vanilda? Vocês devem estar rindo aí dessa história, né? É muito engraçada hoje para nós irmos, mas vocês que viveram no dia, foi um sacrifício difícil. Então, pastor Vargas, temos também um relato. Isso, o pastor Juraci Cardoso, na época da mensagem, nos primeiros dias da mensagem, ele foi um desbravador desse norte do estado de Goiás e Tocantins. Realmente. E as coisas eram difíceis. E ele viajou, ele contou, eu tenho esse testemunho de irmãos que estavam com ele, inclusive. Ele tinha um Fusca e ele viajava nesse Fusca. Ora, e chegou um determinado momento, um areião, uma estrada muito difícil, deserta, longe de tudo, e o ônibus, o carro, esse Fusca, acabou o óleo do cárter, o óleo do motor. Nós sabemos que um carro não pode andar sem o óleo no motor. Nem 100 metros. E ele parou e a luz acendeu. Quando acaba o óleo, a luz acendeu, correto? E avisando que não tinha óleo no motor. Aí eles pararam, andaram, até que acharam uma fazenda. Só que aí chegaram lá, explicaram para o homem lá, só que eles não tinham o óleo. E eles precisavam prosseguir viagem, porque estava anoitecendo, e era um lugar deserto, perigoso. E aí, nessas horas, é que vem a fé, entra em ação. Eles não tiveram outra solução. Nessas condições, o que temos que fazer? Orar. Eles chegaram e oraram por esse carro, oraram no motor, e eles impuseram as mãos nesse motor, e isso. Quando eles puxaram a vareta, estava completa de óleo. Ligaram o carro, a luz não acendeu mais, e eles prosseguiram até o destino que eles estavam indo. Então, são testemunhos reais e verdadeiros, como Deus operou e continua operando até hoje, né? E tem também, eu vou contar um pequeno testemunho das minhas viagens, da minha primeira viagem, que, como eu já disse aqui, era dia e noite, nós não tínhamos hora. Chegava meia-noite, os irmãos tinham que batizar, eles não esperavam o dia amanhecer, mas aí tinha que batizar naquele dia, tanto era a expectativa. E nós passamos muitos dias batizando e dando ceia e viajando. Teve um dia, pastor Wagner, pastor Gideão, que nós fomos ministrar depois de um batismo. Eu fui ministrar a ceia juntamente com os diáconos que estavam comigo, e eu estava tão cansado, porque a gente nem tempo de dormir tinha. Eu estava tão cansado, quando eu estava lendo Coríntios 11 para ministrar a ceia. Quando eu percebi, eu tinha dormido em pé, lendo a Bíblia, e os irmãos ficou sem entender o que estava acontecendo. Eu dormindo em pé com a Bíblia, e não falava nada, e eles lá esperando, e depois que eu me dei conta que eu tinha dado uma cochilada em pé, dormindo, ministrando a Santa Ceia, de tão cansado que eu estava. Mas isso, nada disso nos abalou, nos enfraqueceu e nada. Tá São bom? lembranças São jamais todas esquecidas. Então hein? agora, pastor Wagner, nós vamos para o quadro Lembranças Jamais Esquecidas. Lembranças jamais esquecidas.
esquecidas, lembranças jamais esquecidas, lembranças jamais esquecidas, pois mudou, sim, a minha vida. Muito bem, irmãos, quadro de lembranças, lembrando de companheiros amados, também que batalharam, tiveram uma vida de sofrimento nessa mensagem, nos primeiros dias, para levá-la até os eleitos. E no quadro de lembranças hoje, nós vamos falar do meu amigo, amado irmão, companheiro, pastor Aristides Borges. O pastor Aristides Borges, ele partiu para a glória, o Senhor o recolheu, no dia 26 de novembro de 2003, aos 47 anos de idade. Ele foi consagrado a pastor no dia 1º de maio de 1976, no dia do seu casamento. A sua esposa, a irmã Irene Borges, foi a sua companheira por todos esses anos. E o pastor Aristides Borges teve 3 filhos, Wesley Borges, Angélica Borges e Davi Borges. Davi Borges hoje é o pastor Davi Borges, que continua o pastoreio na cidade de Camboriú, que era a igreja ultimamente do pastor Aristides Borges. E o pastor Aristides Borges, ele teve no sul algumas igrejas. Ele foi pastor primeiramente em Florianópolis. Ele foi para Florianópolis em maio de 1978 para ser pastor ali em Florianópolis. Também ele pastoreou em Blumenau, Santa Catarina, Brusque, Santa Catarina, Ibirama, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Santa Catarina e Camboriú, Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, ele pastoreou lá em Canoas. E a primeira família que o pastor Aristides pastoreou lá em Canoas foi a família da irmã Nilsen Prussiano. Foi a irmã Nilsen Prussiano, a irmã Rosana Prussiano e o irmão José Luiz, que é esposo da irmã Salete Silveira. E foi o primeiro, os 4 pessoas que o pastor Aristides foi lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. E essa família tem uma gratidão muito grande pelo pastor Aristides. As filhas da irmã Nilsen, a irmã Raquel Prussiano e a irmã Ediladave. Hoje ela é esposa do pastor Juliano. E também o pastor Érico Prussiano. E se eu não estou enganado, são esses os filhos da irmã Nilsen. E não sei se tem outros, mas esses é o que nós conhecemos. Então vamos ouvir uma recordação do pastor Aristides Borges, mandando um abraço para a irmã Nilce e toda a sua família e todos os irmãos os quais o pastor Aristides Borges pastoreou. Vamos relembrar o nosso amado, querido irmão e pastor Aristides Borges. Deus os abençoe, irmãos. Estamos felizes em poder estar aqui nessa reunião especial e esperada por muitos anos. Eu me uni a essa equipe de evangelismo em 1974, quando na Rádio Universo Deus estava tratando com a nossa nação. E o pastor Joaquim pregava e nós dávamos os nossos avisos, nos sentimos abençoados por isso, e esses frutos permanecem até esta noite entre nós. Graças a Deus por isso, nós damos boas-vindas ao pastor Joaquim em nossa região. Está conosco nessa noite minha esposa, a irmã Irene, que está lá, e a Angélica, minha filha, e o Davi. Temos ouvido isso a semana toda, e isso traz em si mesmo uma mensagem muito nítida, que Abacuque soube o que era viver uma vida sem certas provisões. Tenho por certo que Deus usou frases desse encontro que giraram
em torno de Abacuque 3. Nos ensina a aprender a perder. Mas como disse alguém inspirado pelo Espírito Santo, você pode perder tudo nesta vida, mas se você não perder Jesus, você não perdeu nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, mas no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, mas no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem Lembrança jamais esquecida. Muito bem, muito bem. Nós tivemos aí então lembranças do pastor Aristides Borges, companheiro, amigo, e ele estava relembrando, o pastor Aristides Borges prestou um grande serviço a essa mensagem quando em Curitiba, no início da mensagem, lá sob o ministério também saudoso pastor Manuel Pontes de Freitas, da Igreja de Curitiba, da qual ele fazia parte, e a Rádio Universo é em Curitiba. E o pastor Aristides, pastor Gideão, fazia esse trabalho que o senhor faz, né? Ele levava as fitas na rádio todos os dias e dava os avisos dos pastores, né? Então um abraço a toda a família Borges, a família aí do pastor Manuel Pontes, a irmã Maria Pontes e todos esses irmãos de Curitiba do ministério que ajudaram no início da mensagem com essa programação na Rádio Universo, a qual levou essa mensagem para todo o Brasil. Então, uma saudosa lembrança aí do pastor Aristides Borges, um abraço para toda a família, a esposa, os filhos e a todos os irmãos, que Deus vos recompense por tudo. Amém? E amanhã no quadro Lembranças, então, teremos aqui também o pastor saudoso, amado pastor José Berto de Araújo Neto. Amanhã teremos lembranças do pastor José Berto. Maravilha. Não percam. Pois bem, pastor Wagner, agradecemos a sua participação e o seu bom dia a todos os nossos irmãos. Eu é que agradeço, irmão Joaquim, e o pastor também Gideão, por esta oportunidade que os irmãos me deram para lembrar um pouquinho, porque fica igual lá em Hebreus, Paulo fala de tantos heróis, depois falou assim, faltar-me o tempo para falar de fulano, de ciclano. E, irmão Joaquim, a coisa é muito maravilhosa, o tempo é muito pouco, só a eternidade vai nos mostrar realmente o que foi feito, essa obra aqui, através desse ministério do pastor Joaquim e de vocês todos aqui, ao lado do pastor. Essa equipa, como diz o irmão lá da África, essa equipa tão maravilhosa. Deus abençoe a todos, um abraço aos irmãos de Inhumas, Piracanjuba e todo o Brasil afora. Como estamos dizendo, esse não é um testemunho apenas nosso, mas é um testemunho de todos nós, de toda a noiva, de todos os pastores, de todos os obreiros. Deus os abençoe e até amanhã então com lembranças, na parte de lembranças, mais testemunhos, e na parte de lembranças o pastor José Berto de Araújo Neto. Muito obrigado, pastor Wagner Marques, pela presença do senhor. Muito obrigado, irmão Joaquim Rodrigues, por mais lembranças que nos fazem chorar, sensibiliza o nosso coração. Deus abençoe a todos. E, meus irmãos, hoje a partir das 17 horas o musical Fé para Vencer, nós estaremos repetindo a segunda participação aqui do irmão Joaquim Rodrigues, que foi do musical Quando Começamos. A segunda participação foi do dia 1º de novembro desse ano. Será repetido no programa a partir das 17 horas de hoje, ok? E amanhã ao vivo a partir das 7 horas da manhã. Voltem a nos ouvir se o Senhor nos permitir.
Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Obrigado, meu Deus, obrigado. Irmãos João Luiz e Ângela cantando para nós agora no musical. Obrigado, meu Deus, pelo caminho teu, pela luz que me deu nesta estrada da vida.